Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Deus já falou profundamente ao nosso coração esta noite. Muito. Tanto pelos louvores como pela palavra de reflexão. E nós precisamos, irmãos, de fato ouvir a voz de Deus. Nós estamos em um momento difícil da história da humanidade, em que a maioria das pessoas tem dificuldade para ouvir. Mas a palavra de Deus diz, lá em Tiago, seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Os dias são trabalhosos, mas não tanto para nós, como para outras pessoas, outras nações. Nós ainda temos a liberdade de vir a esse templo e adorar a Deus livremente, de falar de Jesus em qualquer esquina, em qualquer lugar. Nós temos a liberdade. Muitas nações não têm isso. Muitos irmãos são perseguidos na China, na Coreia, são perseguidos nos países do Oriente, onde há o islamismo, e são mortos. São tomados seus bens, são tirados o seu direito de comprar o alimento por serem cristãos. E nós temos essa coisa tão valiosa que é a liberdade, e nós não valorizamos. Nós temos falado aqui algo, e às vezes somos repetitivos e nos tornamos chatos, mas é para o bem de todos. Eu digo particularmente, eu pessoalmente não estou preocupado com o público, porque eu não vivo de público, mas eu estou preocupado com a alma, com a vida de cada um e com cada família aqui. E eu quero fazer um apelo em nome de Jesus a vocês. Venham, deixe tudo que você estiver fazendo, largue tudo que você estiver fazendo e venha para a escola bíblica dominical. Irmãos, hoje nós tivemos aqui, e tem sido cada domingo, e os irmãos que têm frequentado podem testemunhar disso. E hoje nós tivemos um ensinamento aqui maravilhoso, que a maioria das pessoas não entenderam e sofre por causa disso, porque não aprenderam e não vieram aprender. É muito poderoso. Você sabe qual foi o maior ministério de Jesus? Foi o ensino. Não foi milagres. Jesus ia ensinar e no caminho ele fazia milagres. Mas Jesus veio ensinar ao homem o caminho. Ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém. E nós precisamos de fato dar ouvidos à voz de Deus, e Ele tem falado continuamente conosco. Nós não podemos fazer ouvidos de mercadores. Entra por aqui e sai por aqui. Porque nós somos filhos de Deus, nós somos escolhidos. Nós somos chamados, mas nós precisamos aprender como Jesus a obedecer. Terça-feira foi tão interessante, eu estava o dia assim, eu ia ministrar de noite e não vinha nada. E o meu pai, e a gente tem responsabilidade de ficar buscando, eu cheguei em casa e buscando, e não vinha nada. Eu digo, meu Deus, então não sou eu que vou falar. Quem foi que esteve aqui terça-feira de noite? Quem lembra da palavra que Deus nos trouxe, poderosa aqui? Foi uma coisa que eu saí daqui borbulhando com aquela palavra, a palavra fica assim na minha cabeça, ó. Depois que eu ministro, porque nada daquilo foi programado. Nada daquilo foi programado. Deuteronômio 28, não foi isso? Que fala que aquele que obedece, porque nós esquecemos, nós falamos da bênção.
A bênção vai vir atrás de você, vai lhe acompanhar, se você obedecer. Senão, não vem. Então a gente fica vivendo uma vida de engodo, achando que vai receber, não é? E eu acho engraçado, eu fico prestando atenção às vezes. Nós temos uma tendência a gostar de espetáculo, não é? Por isso tem muitos pregadores que falta dar salto mortal no púlpito. A atenção aqui não pode ser para mim. A atenção aqui tem que ser para a palavra do Deus vivo. Preciso chamar a atenção de vocês. Se eu estiver chamando a atenção para mim, então, meu irmão, eu quero tomar a glória de Deus. E aí, meu irmão, eu já vejo os crentes empolgados. Porque se eu pegar esse microfone e começar a pregar aqui, eu faço você chorar, faço você pular, faço o que eu quiser com vocês, eu faço. Que eu aprendi. Estudando técnicas, né? Por isso que o povo é manipulado. A televisão pega e faz o que quer com o povo. É ou não é? Manipulação. Só que Jesus nunca manipulou ninguém, ele ensinou. Então não deixe que ninguém te manipule. Agora, sabe quem que eles manipulam? Sabe quem? Os ignorantes. Os que não têm conhecimento. Os que não buscam de fato, não é, saber o que é certo e o que é errado. São manipulados. São manipulados. Esse é o tempo das maiores mentiras que nós vamos ouvir, é tempo de eleição. E os mentirosos, eles têm habilidade para mentir. E eles contam as mentiras como se fossem verdade, e eles as repetem dia após dia, todo instante, para você acreditar que é verdade, mas é mentira. Essa é uma habilidade de Satanás, o pai da mentira. Ele mente o tempo todo. Mas Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Nós precisamos sair da estagnação. Irmãos, a coisa é tão grave. Esse dia eu fui pregar num lugar e eu dei um exemplo do que eu falei aqui no sábado. Você lembra que eu falei aqui no sábado? Falei que a igreja aqui é boa, a igreja não é? Depois disse, mas a igreja está parada, não produz fruto. Nesse ano nós ganhamos uma vida para Jesus aqui? Me respondam, ganhamos? Ganhamos ou não? Uma vida para Jesus. Esse ano nós ganhamos uma vida para Jesus, então alguma coisa está errada. Eu cheguei e citei esse exemplo que eu falei aqui, e eu preguei a mesma palavra de sábado, sobre hábitos. E eu falei do hábito de mentir o tempo todo. E a irmã me ligou, disse: pastor, tenha cuidado, o senhor falou aquilo, mas não sei o quê, porque o senhor falou lá da igreja. Eu falei: o que eu falei para a igreja? Eu falei lá na frente da igreja, que a igreja está parada. Mas sabe por quê? Porque tocou na ferida, para largar o hábito de mentir. O hábito de mentir. Mente, diz que é crente. E aí quer que o pastor, quer botar as palavras na boca do pastor, quer corrigir o pastor, estando errado. Para de mentir. Porque a mentira é do diabo. A mentira é do diabo, ele é o pai da mentira. Amém? Então nós precisamos ir corrigindo as nossas vidas. Nós não podemos ficar em dois lugares. Dois lugares nós não podemos ficar. Existem 3 lugares para a gente ficar. 3. O lado das trevas, em cima do muro, ou do lado da luz. De que lado você está? Porque tem gente que fica em cima do muro, quer agradar aqui, quer agradar lá, Você sabe de que lado está o muro? Hã? De que lado? Já está do lado das trevas, o muro. Porque a dúvida não vem de Deus. Deus não trabalha naquele que tem o coração dúbio, 2 pensamentos.
Ou você está do lado da luz ou está do lado das trevas, não tem como. Em cima do muro é só uma mentira do diabo, para ludibriar. É aquele que quer agradar todo mundo. Se preocupe em agradar a Deus, mesmo desagradando os homens. E quero lhe dizer mais, para você agradar a Deus, de verdade, você vai desagradar muita gente. Muita gente. Muita gente. Porque o próprio Deus diz que o mundo nos odeia. Você quer ser amado pelo mundo? Você quer receber tapinha nas costas? Não é no reino de Deus que você vai receber. Você vai receber a porrada. Porque você vai dizer, isso é pecado, isso está errado. E quando você fala, João Batista aconteceu com ele. Quando ele disse, Herodes, você está no erro. Você está com a mulher do teu irmão. Isso é errado, Deus não concorda. Mandou cortar a cabeça. Mas é melhor perder a cabeça do que perder a vida eterna. Abra aí a Bíblia, por favor. Mateus 11, do 28 ao 30. Amém? Mateus 11, do 28 a 30. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Eu quero que você se preocupe com a palavra aprender esta noite. Amém? Você pode curvar sua cabeça por um instante? Em nome de Jesus, para nós orarmos. Para pedirmos ao Espírito Santo de Deus que Ele fale conosco de uma maneira tão contundente, que a nossa vida aqui esta noite saia deste lugar, que saiamos deste lugar com a nossa vida transformada pelo poder da palavra de Deus. Que a partir desse momento a palavra que for ministrada seja uma palavra que venha trazer sobre nós uma mudança, que saímos daqui para viver uma nova vida. Uma vida em que nós vamos aprender a andar em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus. Porque nós estamos no tempo do fim. Nós não temos mais tempo a perder. Nós precisamos consagrar a nossa vida e, como já foi ministrado essa noite, nos lavar, trocar as nossas vestes por vestes alvas, limpas, brancas, como a branca lã. Tirar toda a contaminação, tirar toda a impureza, tirar em nome de Jesus tudo que é pecaminoso, tudo que é destrutivo, tirar da nossa vida o engano, a mentira de Satanás, e viver a palavra de Deus, que é a verdade. Em nome de Jesus, nós estamos aqui com um propósito no coração. Nós viemos aqui a nos dobrar diante de Deus, a nos humilhar diante dEle, a aprender dEle, a reconhecer onde estamos falhando, onde estamos pecando, a nos arrepender e ter uma mudança de vida, porque o nosso Deus está aqui e Ele está querendo de nós uma atitude de humilhação, de reconhecimento da nossa falta de atenção para com Sua palavra, da nossa falta de obediência, da nossa falta de compromisso, da nossa falta de posicionamento. Em nome de Jesus, Ele diz: sede santo como eu, Senhor teu Deus, sou santo. E nós precisamos nos santificar, nós precisamos aplicar esta palavra, nós precisamos nos dobrar diante desta palavra, porque Ele diz: eis o homem para quem eu olho, o homem, a mulher, para aquele que treme e teme da minha palavra. E esta é uma noite de mudança, esta é uma noite de transformação, esta é uma noite de confessão de pecados, de arrependimento, porque o nosso Deus está nos convocando para uma mudança. Pai, em nome de Jesus, Tu já usou a Tua filha de uma maneira tão simples e tão contundente. Usa também a minha vida. Pai, não nos deixe sair daqui da mesma forma, Pai.
Não nos deixe, em nome de Jesus. Quebra as prisões que nos aprisionam no erro, na teimosia, na desobediência. Liberta os nossos corações e a nossa mente de tudo aquilo que é contrário à tua palavra. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, faz a tua vontade. Eu te peço em nome de Jesus. Amém? A aprender. Jesus aí faz um convite, uma convocação. Ele diz: vinde a mim. E ele diz, ele inclui todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele não disse aí que seriam os não crentes, os não evangélicos. Ele diz todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mas, queridos, se nós formos meditar, de fato, a gente vai perceber que a sobrecarga, ela vem por falta de algo que nós não aprendemos de Jesus. Ele diz: aprendei de mim que sou manso e sou humilde de coração, e então encontrarei descanso para as vossas almas. O peso, a carga, a tribulação é ainda porque não aprendemos a sermos humildes como Ele. E essa é uma noite de aprendizado. Essa é uma noite de aprendizado. Olha o que diz Hebreus 5, versículo 8 e 9. Falando a respeito de Jesus, o Filho de Deus. De Jesus, o Senhor. Ainda que era filho, aprendeu a obediência. Jesus aprendeu? Mas Ele é o Senhor, Filho de Deus. Ele, sendo o que Ele é, teve que aprender a obedecer por aquilo que padeceu. E sendo Ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Então Jesus é a causa da salvação para todos? Não. Não é para todos. Ele veio para todos, mas Ele não é a causa de salvação para todos, porque Ele só é a causa de salvação para o que lhe obedecem. O próprio Jesus teve que aprender. Jesus, Ele começou tão cedo a ser ensinado e a buscar o aprendizado, que aos 12 anos, eles vão para Jerusalém. Eles moravam na Galileia, foram para Jerusalém, e lá para a festa. Terminado, os pais começaram a voltar e Jesus se perde dos pais. 3 dias, os pais voltam e encontram Jesus no templo, fazendo o quê? Ensinando. E ele estava no meio de pessoas que não sabiam quase nada, eram doutores da lei. Imagina. Doutores da lei. Eu conheci uma criança aqui na Bahia, em Feira de Santana, chamado Tiago. A gente chamava ele Tiaguinho. 6 anos de idade. O menino pregava de uma maneira tão extraordinária. Ele amava a palavra. Mãe, lê a palavra. A mãe lia para ele a Bíblia o tempo todo que ele queria. E Deus usava em sinais também. Um dia ele foi aqui no centro de recuperação aqui no Cagi, da irmã Iraci, e tinha lá um interno que tinha tomado um tiro na boca e a bala estava assim no queixo, no lado
E ele pregou, depois que ele pregou, ele orou pelo rapaz, o rapaz caiu no chão e ficou uma poça de sangue. Quando foram ver, a bala estava lá. 6 anos de idade. Mas ele aprendia o tempo todo. A mãe deixou tudo o que fazia só porque ele queria ouvir a palavra. A mãe largou tudo. Você está disposto a largar tudo? Nós queremos nos apegar a tudo. Nós estamos buscando tudo. Nós estamos buscando as demais coisas. Nós temos tempo para tudo. Mas estamos deixando o reino de Deus para depois. Principalmente o aprendizado. Ele diz: aprendei de mim. É um convite de Jesus. É um convite de Jesus. Olha o que Jesus fala através de Isaías. Em Isaías 50, versículo de número 4. Olha o que ele diz assim, ó. O Senhor Deus me deu uma língua erudita, para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que ouça como aqueles que aprendem. Hoje eu fiquei muito feliz aqui, eu não vou dizer o nome da irmã, que ela é um pouco vergonhosa. É igual umas irmãs que ficam se escondendo ali, de trás da coluna, né? A irmã Isabel hoje não se escondeu não, ela está ali, eu estou vendo ela ali direto, porque ela gosta daquela coluna ali também. Tem umas irmãs que gostam dali, a Gabi gosta daquela coluna ali, atrás da coluna. Tem umas irmãs que gostam, né? Eu fui falar outra coisa, esqueci até o que eu ia falar. Né? Ah, sim, da irmã da escola bíblica. Aí, a irmã, eu cheguei ali fora, conversei com a irmã e passei uma instrução para a irmã. Né? E hoje, assim, só tinha gente jovem, que o mais velho era a Carol. Era a irmã Conceição, a irmã Lu, só gente jovem aqui, cheio de jovem. A irmã Rita, a irmã, então, só as irmãs novas aí. O mais velho era a Carol. Aí eu passei uma instrução ali fora. E ela veio aqui na frente e ela fez conforme tinha recebido a instrução. Rapaz, eu saí daqui com meu coração feliz, alegre. Uma pequena instrução. Mas quem está disposto a obedecer, começa pelas pequenas coisas. Né? As pequenas coisas. Se nós não estivermos dispostos, às vezes, a renunciar a uma pequena coisa, como é que nós vamos fazer com as grandes? Se você não pode renunciar, não é? O seu celular, tão acariciado por você, que você não pode largar um minuto, que anda o tempo todo, que toda hora você está lá nas redes sociais, você não larga um instante, quando o celular acaba a bateria, fica desesperado, procura logo uma tomada, aí meu celular parou, eu tenho que ligar, ele não é Deus! Ele não é Deus! Você não pode se desligar de Deus, nenhum instante. Ele não contribui quase com nada, é muito mais prejudica do que ajuda. Isaías diz que todas as manhãs o Senhor o desperta. Todas as manhãs ele diz todas as manhãs, não é só nos feriados, nem no domingo de manhã, é todas as manhãs. Desperta-me o ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem, para ouvir. Fica atento, silencia a alma e diz: fala, Deus, eu quero te ouvir. E porque Deus lhe deu uma palavra erudita, palavra erudita quer dizer uma palavra cheia de conhecimento, porque ele para ouvir, então ele tem o que dar. O Senhor diz que aquele que crê em Jesus Cristo, como diz as Escrituras,
rios de águas vivas transbordarão do seu ventre, do seu interior. Nós somos um rio. Hoje nós falamos isso aqui. Nós não somos lago, água represada. Nós somos um canal de bênção. Nós temos que muito mais dar do que receber. E nós temos em nós a palavra da vida. A palavra que cura, a palavra que liberta, a palavra que transforma, a palavra que arranca aqueles que estão nas trevas e traz para a luz. Nós precisamos sair daqui com a nossa mentalidade transformada. Transformada. Mudada. Para a gente, de fato, cumprir a vontade de Deus. A gente não viu que só ouvir uma palavra. Eu acho interessante que, às vezes, eu vou pregar nos lugares, a pessoa diz: "Ô, pastor, que palavra bonita o senhor pregou." Vai mudar em quê? Palavra bonita. Jesus não pregou palavras bonitas. Jesus pregou a verdade. E é o que a gente faz aqui, é pregar a verdade. Tudo aqui é a palavra de Deus, que não tem uma palavra que seja minha. Tudo que eu estou falando é a palavra de Deus. Não é do homem. Porque do homem não muda nada. No dia que alguém te pedir um conselho, busque de Deus um conselho, porque você vai aconselhar e vai mudar aquela vida. Mas se você der o seu conselho, não vai resolver nada, porque é o seu conselho. O que gera transformação é a palavra do Senhor. Amém? João, capítulo de número 6, versículo 45, olha o que a palavra de Deus diz: está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Todo aquilo que do Pai aprendeu, que ouviu do Pai, vem a mim. Segue a Ele, o obedece, porque foi ensinado pelo Pai. Nós tivemos a palavra de terça-feira, e eu falei para vocês que a palavra ficou aqui. Porque primeiro bate aqui, né? Se tiver que quebrar a pedra, quebra primeiro aqui, né? Quando eu falo igreja aqui, eu estou me incluindo, eu sou o primeiro. Não estou de fora. Né? Aí, quinta-feira, eu já tive uma prova, daquelas assim, fornalha ardente, de manhã cedo. Eu recebi uma afronta, mas pensa numa afronta, na frente de todo mundo. E eu me virei para falar, e Deus falou assim: fique em silêncio. E eu calei a boca, fiquei calado. A pessoa já me pediu tanto perdão. Hoje mesmo me passou uma mensagem. Aí você vê até a voz atribulada. E tudo, e falando, e não sei o quê, me perdoa, e não sei o quê, não sei o quê. Por quê? Porque eu me calei. Eu deixei Deus falar. Eu obedeci o que o Senhor me disse: cale-se. Irmão, nós falamos demais. Nós queremos nos defender, nós queremos nos justificar, nós queremos dar resposta. Irmãos, vou dizer uma coisa para você com toda a educação: cale a boca. Deixa quem quiser te afrontar, te humilhar, sabe? Deixa quem quiser falar o que quiser de você, porque a resposta vai vir de Deus, e Deus é fiel para responder da forma certa. Quem luta as nossas guerras não somos nós, é Deus, se a gente deixar. É Ele. Ele. Irmão, que eu já vi Deus fazer com gente.
por minha causa. E Deus faz por sua causa. É só você ficar posicionado. Se você deixar ele agir, você vai ver o que ele vai fazer. Deixa ele fazer. Fique em silêncio. Silencia. Ah, mas falou isso, me afrontou, falou mal de mim, falou não sei o quê. Deixa com Deus. Ele diz, minha é a vingança. É dele. É dele. Porque todos os momentos vão ter pessoas que vão se levantar contra a gente. E ele diz, felizes são vocês, quando vos injuriarem e perseguirem por minha causa. Felizes. Ele não diz que é para ficar abatidos, vocês são infelizes, por isso não diz que felizes. Sabe por quê? Porque ele já nos comprou com preço de sangue. Ele já nos colocou no reino da luz. Ele é o nosso advogado. E ele nunca perdeu uma causa. Então a gente tem que sossegar. E nós temos que agir como seres inteligentes e que têm entendimento. Buscar a instrução dele. No Salmos 32:8, nós já falamos aqui, a irmã Conceição falou que gosta muito. O Senhor diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Eu vou estar em você, eu vou estar enxergando por você, mostrando o caminho, guiando você, instruindo em tudo você. Agora o versículo seguinte, ele diz assim, não sejais como o cavalo e o burro, que não tem entendimento e precisa de cabresto, de rédea, de freio, para ser conduzido. Ele não quer nos conduzir pela força, é pelo ensino, é pela instrução. É por isso que ele está dizendo, vinde a mim, aprendei de mim, aprendam. Aprenda a dizer, Jesus, em meu lugar, o que faria o Senhor? Tem até um livro. Em meu lugar, o que faria o Senhor? Estou nessa situação, o negócio está complicado, estou sendo afrontado, estou sendo perseguido, tem tudo isso, o que o Senhor faria no meu lugar? E ele vai dizer assim, assim, faça assim. Ele vai instruir. Ele vai instruir. Isaías 1:3, ele diz também a respeito, só que a coisa é mais grave ainda. Ele diz assim, o boi conhece o caminho da casa do seu dono, e o jumento a manjedoura do dono, mas o meu povo não tem conhecimento. Aquele povo estava agindo pior do que os animais. Estava agindo pior do que o boi e o burro. Porque sabia da verdade, havia o ensinamento, mas fazia tudo o contrário. Quer dizer, o boi sabe onde mora o seu dono, ele vai para lá. Sabe onde ele tem o alimento, ele vai para lá. E às vezes nós agimos contrário. Sabemos onde está o alimento, onde devemos buscar, onde podemos buscar a presença de Deus, e não fazemos. É isso que ele diz. Deus sempre reúne um povo. Nos domingos aqui de manhã nós temos buscado estabelecer relacionamento, nos conhecer. E tem sido aqui fora tem sido um bate-papo. Fazemos uma parte da escola, não é isso, irmãos? E depois vamos ali tomar o café juntos e conversamos. Damos risada juntos. Pessoas falam das suas vidas um com o outro. A gente está se conhecendo, está se relacionando. Depois voltamos e terminamos a escola bíblica. Deus sempre mandou juntar um povo. E juntou tanto que diz que nós somos o corpo de Cristo. E um corpo, ele é feito de membros. E todos estão ligados um com o outro, ou não? Não é? Se separar o braço, tá deficiente. E o braço vai morrer.
Se o braço sair do corpo, morre o braço. Outro dia eu vi uma reportagem de um acidente de carro, que um garoto perdeu o braço. E quem socorreu na hora foi um médico. O médico olhou e disse: cadê? Saiu procurando, achou o braço. E ele, não era coincidência, coisa de Deus, a gente entende assim, estava vindo de um acampamento e estava trazendo uma caixa de isopor com gelo, e botou o braço no gelo, levou o menino para o hospital, e o braço foi colocado no lugar de volta. Tinha cortado, irmãos. O médico estancou o sangue daquele menino, guardou o braço no gelo, e correu para o hospital, e fizeram uma cirurgia, e botaram o braço no lugar. Senão aquele braço iria apodrecer, estaria morto. Então nós somos o corpo, e o corpo tem que estar unido, aprendendo junto, caminhando junto, fazendo junto, praticando juntos. Olha o que diz Deuteronômio 31, 12. Eu vi pelo menos essa palavra que Deus fala aqui, o que nós devemos aprender, pelo menos 24 vezes no Antigo e 24 vezes no Novo Testamento. Olha o que ele diz aqui. Ajunta o povo, os homens e as mulheres, os meninos e os estrangeiros que estão dentro das tuas portas, para que ouçam e aprendam e temam ao Senhor vosso Deus, e tenham cuidado de fazer todas as palavras desta lei. Isso é repetido 6 vezes em Deuteronômio, só no livro de Deuteronômio. Essa mesma palavra, 6 vezes. Deus chamando a atenção. Se reúnam para aprender a temer a Deus e a obedecer às palavras desta lei, a cumprir estas palavras. Isaías 1,17, ele diz assim: aprendei a fazer bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa da viúva. E ontem, nossos irmãos e irmãs foram lá para a igreja, foi muito bonito, fizeram, louvou muito bem, tudo bem, maravilha, eu amei, eu gostei muito. Mas aí eu falo, e muita gente, já fui criticado por isso. Falo, não adianta a gente vestir roupa bonita, comprar sapato novo, enfeitar a igreja, fazer um culto e não produzir fruto. Está desobedecendo. Não adianta, eu posso ser, olha irmãos, posso ser bonzinho como for, mas se eu não fizer a vontade de Deus, não adianta. Se eu não aprender e obedecer aquilo que Deus está me ensinando, vai adiantar para quê? A questão é, o tempo está passando, e numa velocidade muito grande, Jesus está às portas, e nós vamos prestar conta. Nós vamos prestar conta. Todos nós. Você pode dizer, não, mas eu estou muito ocupado, estou cheio de trabalho, eu faço isso, eu faço aquilo. Não vai ter desculpa diante de Deus, irmãos. Não vai ter, nenhum de nós vamos poder dar desculpa. Nenhum. Porque o tempo é de Deus, não é nosso, e a gente consome o tempo com um bocado de coisas que não tem valor nenhum, que não agrega nada, que não dá crescimento, que não serve para nada. A gente perde muito tempo, deveria estar aplicando para as coisas de Deus. E a gente joga o tempo fora, e diz que não tem tempo. Mas isso não vai colar. Isso não vai colar. Isso não vai colar. Não adianta. Na hora da prestação de contas, ele vai dizer assim: ô, fulano, cadê os talentos que eu coloquei? Ah, Senhor, que te dei? Ah, Senhor, tu é muito exigente. Você cobra demais. E eu com medo fui lá e enterrei os talentos. Fiquei com medo de perder, preferi enterrar.
E isso é uma coisa terrível, porque a resposta que Jesus vai dar é terrível. Mas, irmãos, diz que de grãozinho em grãozinho, a galinha enche o papo, né? Se nós formos fazendo um pouquinho agora, outro pouquinho ali, outro pouquinho, e vamos fazendo, e vamos falando, e vamos ali, você está no trabalho, você está no lugar, você está no outro, você vai se aplicando, tem um tempo, você busca um tempo, ora ali. Nós saímos da escola aqui, já quase meio-dia. Fui para casa, almocei, vou de cochilar um pouco, tive um sonho com a igreja. Eu não vou contar ainda, porque ainda não tenho discernimento. Aí eu fui buscar uma palavra, e meu coração ficou angustiado. Meu Deus, o que eu falo, eu vou orar e vou buscar. E tem hora que parece que não vem nada. Até que Deus me deu essa palavra. Até que Deus me deu essa palavra. Porque só tem se buscar. Se não buscar, não tem. Não tem, irmãos. Mesma coisa de você estar vendo aquele filtro ali, você está com sede, você precisa ir lá para beber. Ou será que a água vai vir voando até você? Não vai. Não vai. E tudo precisa de esforço. Tudo. Tem que ter esforço. Tem que ter esforço. Não tem como. É tempo de nós despertarmos. Porque eu vou repetir aqui. Não vou falar do templo aqui não. Nós temos uma igreja maravilhosa. Vocês são pessoas que têm testemunho, e eu tenho visto isso. Eu aqui dou graças a Deus e me alegro muito, porque aqui não tem confusão, divisão, briga, contenda. Não tem. Mas lembra do que Jesus falou para aquele jovem rico? Ele diz assim, ele chega para Jesus e diz assim, Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse assim, tu conhece os mandamentos? Aí fala lá os mandamentos. Ele disse, eu tenho praticado isso desde a minha mocidade. Aí Jesus, mas te falta uma coisa. Te falta uma coisa. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Ele seguiu? Faltava o quê? Renunciar à sua vontade. E esse é o grande problema. Esse é o grande problema. Eu lembro que uma vez eu gerenciava uma empresa com liberdade para tomar decisão, tinha comprado um carro zero, estava bem, irmãos, ganhando bem. Eu entro no banheiro da empresa, Jesus disse assim, ó, até aqui basta, você vai para o centro de recuperação. E eu falei assim, como? Ele foi e repetiu. Aí, olha o que eu fiz. Lá, pedi demissão. Me chamaram de irresponsável. Me chamaram, principalmente a família, não entende. E na família tem uns fofoqueiros terríveis, né? Nem quer Jesus, não querem Jesus, mas querem atrapalhar você servir a Jesus. Eles querem dizer o que você tem que fazer da sua vida. Eles não sabem nada. Eles não sabem nada. Eles querem dizer o que você tem que fazer, mas na hora que você precisa deles, eles não vão lhe socorrer. E isso e aquilo e tal, e falaram tanta baboseira. Eu larguei, tive prejuízo porque pedi demissão, peguei meus móveis, doei tudo, entreguei minha casa na mão de uma pessoa e fui para a Feira de Santana morar de favor no fundo de uma casa e ir para o centro de recuperação. Irmão, mas pensa numa manifestação da glória de Deus. Irmão, você já andou com um carro sem gasolina? Eu já andei. Irmão, você já orou para Deus lhe dar uma bateria e você chegar no meio da rua, tem uma pessoa ali esperando, no meio da avenida lá de Feira de Santana. Meu irmão, eu estava querendo saber como ele ia encontrar. Eu digo, estou aqui. A bateria do seu carro, eu falei, bateria, tá, bora ali tem uma loja. Eu tinha passado na loja, já tinha olhado os preços. Porque quando a gente precisa de uma coisa e pede a Deus, você vai logo lá pela fé. E a irmã disse assim, qual é a melhor bateria para esse carro aqui? O cara disse, Amor, tal. Ela disse, essa aqui. Eu botei a bateria nas costas, irmão. Eu sou, ó o músculo. Forte que só. Né? Eu até brinco lá na empresa, né?
Os meninos vão pegar peso, tá? De fora, irmão, não vou participar porque eu estou com medo de rasgar a manga da camisa, que quando eu puxar o muque aqui vai rasgar, então não vou participar. Tão forte que eu sou. Botei nas costas aqui, irmão, e fui andando, numa alegria, que eu não estava nem sentindo o peso, porque Ele é tão fiel. E se nós obedecermos, Deus não vai receber nada em troca não, mas nós vamos. Quem vai usufruir da obediência somos nós, quem vai ser abençoado somos nós, porque Deus, a bênção vai estar no lugar da obediência. Uma vez Deus me mandou ir para um lugar, orar o dia todo. Eu fiquei sem comer e sem beber água durante o dia todo, até 5 da tarde. Ele falou assim, até às 17 horas. E eu orando, e aquela unção, isso dentro do mato, num negócio da Petrobras. E eu falei assim, rapaz, esse negócio, eu acho que estou ficando doido, isso não é de Deus não, eu vou fazer uma prova. Aí fiquei até às 17h05, quando chegou 17h05, os caras chegaram, tudo de metranca em cima de mim, o segurança. Meteram a arma em cima de mim. O que é que você está fazendo aqui? Falei, eu quero ir embora só. Você está fazendo o que aqui? Aqui não pode entrar. Falei, mas não quero ficar aqui não, eu quero ir embora. Você estava fazendo o que? Eu digo, rapaz, eu estava aqui orando. Prova como? Eu falei, abra ali. Já tinha botado a Bíblia dentro do porta-luva do carro. Abra ali, eu estava numa Kombi, né? Abra ali que você vai ver que tem uma Bíblia ali dentro. Aí o cara abriu, tinha uma Bíblia. E com a arma, metendo a arma em cima de mim. 5 minutos depois. E eu pedi uma prova a Deus. Olha que prova. Eu estou ficando doido ou foi Deus que mandou mesmo? Foi Deus. Depois eu vi o resultado da minha obediência. Depois eu colhi o fruto da minha obediência. Porque as coisas que Deus às vezes nos manda fazer parecem loucura. Mas é loucura para os homens racionais só. São para aqueles que não entendem o mundo espiritual. Para aquele que não tem comunhão com Deus, que não tem intimidade. Sabe o que foi que Deus disse para Josué? Irmão, tinha uns muros enormes lá. Aí o Senhor disse assim, vocês vão rodear 7 dias uma vez, 6 dias uma vez. E no 7º dia, 7 vezes. Parece loucura isso. Diz que no muro passava um carro daqueles puxado por animais, tão largo que era. E depois, na 7ª volta, vocês vão dar um grande brado. E não é que os muros caíram? Com um grito. Que coisa mais estranha. Parece. Mas é a manifestação do poder de Deus quando há obediência. E o Senhor diz, é melhor obedecer do que? Mas a gente prefere o sacrifício, prefere pagar o preço, prefere passar o sofrimento, prefere passar a dor. Eu contei do exemplo aqui, que eu fui em um lugar, estava no lugar e Deus falou assim, não toque. Irmãos, eu cometi a tolice de tocar. Pensa num negócio complicado que eu passei. E sabe o que era, irmãos? Era uma borrachinha, que a gente chama oringue, uma borrachinha, que veda o gás. Só era isso. Só que eu não sabia o porquê. Eu tinha só que ter obedecido e eu não obedeci. Então se Deus diz não toque, não toque. Se Deus disser assim, cale a boca, cale a boca. Se Deus disser fique parado, fique parado. Fique em casa orando, não vá trabalhar, fique em casa orando. Fique em casa orando. Que Ele vai cuidar do teu trabalho. Que Ele vai fazer. Deus não precisa que nós ensinemos a Ele. Ele está dizendo que é para nós aprendermos dEle. Aprendei de mim. E sabe por que nós desobedecemos tanto? Porque nós somos orgulhosos. Nós achamos que já sabemos tudo. Outro dia cheguei para uma pessoa, fui dar um versículo da palavra de Deus. Ele, esse aí eu já sei. Botou a cabeça assim. Eu pensei comigo, vai se arrebentar. Pensei logo, vai se arrebentar, porque o versículo era instrução para a pessoa.
eu sei, isso aí eu já sei. Sabe tudo, sabe nada. Se tivesse ouvido, não teria passado o que passou. Deus vai na frente, mostra o caminho para cuidar, para guardar, para proteger, para livrar do mal, e a pessoa, eu sei. Vá. Então vá. Vá. E é muitas vezes isso. Vamos nos dobrar para aprender de Jesus. Porque Jesus é manso e é humilde de coração. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós precisamos fazer. Não debata com ninguém, não discuta com ninguém. E quando a gente quer obedecer, é assim. Até em casa, o casal. Aí Deus coloca algo no seu coração, e você fala assim, ó, Deus me deu uma palavra, nós vamos fazer um jejum de 3 dias. Aí a pessoa diz, não, eu pensei outra coisa. Na mesma, parece uma coisa do inferno. Só para você não obedecer. Aí, por que acontece isso? Para haver uma contenda e você não fazer o que Deus mandou você fazer. Aí, se você não for vigilante, não tiver aprendido com Jesus e calar a sua boca e ficar orando, Deus, em nome de Jesus, inclina o coração daquela pessoa. Senhor, eu estou aqui para te obedecer. Se não, você não vai obedecer, o diabo já quer que você não obedeça. Tudo ele vai fazer para que nós... o propósito de Satanás é levar a gente à desobediência a Deus. Entenda isso. Aí o Senhor fala assim, quero que você vá naquela pessoa e fale essa palavra. Aí sabe o que você diz? Que nada, isso é coisa da minha cabeça. Não, um bocado de gente que faz isso aqui. Eu, para aquela pessoa, eu não. Deus me livre. Eu falar para aquela pessoa, Deus me livre. Aquela ali não. Aquela ali não. Mas foi o Senhor que mandou. E agora? Você vai obedecer a Deus ou a sua vontade própria? E às vezes Deus manda falar coisas que a gente não quer falar. Eu já falei coisas. Eu falei uma situação, para encerrar. E Deus está falando com vocês aqui, tá? Conosco. Deus mandou eu ir numa casa. Aí me mostrou, me deu uma visão. E eu não tinha uma interpretação certa da visão. E Deus me mandou ir lá. E aconteceu uma coisa louca. Eu entrei na casa da pessoa, nós conversamos e tal e tudo. Ele disse, não, bora ali comigo. Quando nós fomos sair, eu parei, ele me parou, melhor dizendo, na calçada, já fora na rua. Disse, não, rapaz, espera aí. Eu dei vontade de pegar um suco para você. Não, você vai tomar um suco. Coisa mais louca. Dentro de casa não me deu suco, me deixava fora. Quando ele entrou, eu fiquei, e eu aceitei, esperei. No meio da rua. Que eu faço assim com o suco, eu olhei para cima, a planta que estava lá, era um pé de maracujá, era a mesma da revelação, era a mesma do suco também. Aí Deus destrinchou para mim ali tudo. Eu não vou contar tudo porque aqui tem pessoas jovens demais. E aí eu falei, ô amigo, eu preciso falar com você. Vamos voltar para lá. Aí eu falei assim para ele, eu quero lhe falar uma coisa, mas eu não sabia como. Estava difícil para mim falar ali. Mas eu disse, Senhor, eu vou te obedecer. Me dê sabedoria, como o Senhor deu a Natã para falar para Davi. Me conta uma coisa. O que está acontecendo entre você e sua filha? Como assim? Não, normal. Tal. Eu digo, não, tem algo aí. E aí comecei a apertar. Aí ele confessou. Pai e filha. Eu não vou dizer o resto. Crente, é fácil falar um negócio desse? Mas o Senhor mandou falar. Então, irmãos, a gente precisa obedecer. Porque a bênção vem atrás daqueles que não obedecem.
Hã? Os que obedecem. Diz que elas vêm atrás de nós e nos alcançarão. Você acha que foi fácil para João Batista chegar para Herodes, que era o rei de lá? Não era? Herodes o quê? Rei? Ô cara, você está em pecado. E ele sabia do risco que corria. Foi a mesma coisa de Natã para Davi. Deus revela para Natã o pecado de Davi. E Natã, e agora Deus? Se eu for lá o cara vai me matar. Davi era um homem de espada. Você que Davi era brincadeira? Né? Davi não era brincadeira não. E aí Natã pede a Deus sabedoria e Deus dá uma parábola para ele. E ele conta a parábola e Davi dá a sentença. Digno de morte é esse homem. Aí Natã disse, rapaz, esse cara é você. Esse cara é você. Aí, então peça sabedoria a Deus. Agora fale o que Deus mandar você falar. Só não fale o que Ele não mandar. Se Ele não mandou, fique calado. Mas se Ele mandou, fale, em nome de Jesus. Vinde a mim. E tem uma pessoa aqui, ó, que está muito angustiada e atribulada, porque não tem falado o que Deus tem mandado. E vem luta, e vem prova, e vem luta, e vem prova, porque está desobedecendo. Está desobedecendo. Sabe que é Deus, e fica não sei o quê, e fala, e não diz. Irmãos, não brinque com Deus. Não brinque com Deus. Deus não é brinquedo. Deus não é brinquedo. Eu conheço um irmão, o nome dele é Paulo. E Deus tem um chamado na vida dele, chamou ele, e chamou, e ia e tudo, e ele, não, eu só vou quando Deus me prosperar. Enquanto Deus não me restituir o que eu... A casa dele tocou fogo, o filho estava dentro do armário do quarto e morreu. Aí foi acontecendo coisas e coisas. Aí o irmão chegou e disse, o que você tem que perder mais para obedecer a Deus? Vai perder o que mais? Não chega? Sim, Deus é quem lhe encoraja. Ele diz, não temas, eu sou contigo, não é isso? Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. É Ele, confia nele, espera nele, Ele que está lhe conduzindo, faça. Ele vai colocar as palavras na tua boca, Ele vai te dar sabedoria para falar. É Ele que vai dar. Então só faça, em nome de Jesus. Amém? Deus seja louvado. Aleluia. O Senhor é a vossa força, amém? Vamos começar louvando o hino Quando meu eu de Naamã, e que possamos nos esvaziar de nós mesmos nessa hora, deixar todo o orgulho que tenta brotar e erguer um altar de adoração ao Senhor.